Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus abençoe a todos, nos dê sua paz. Muito bom estarmos de volta aqui, né? Após o final de semana. Estamos juntos novamente para estudarmos, né? Iniciando mais uma semana de estudos, com a ajuda da espiritualidade, né? Vamos então começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, juntando as nossas energias para podermos então dizer, querido Mestre, que bênção, Senhor, podemos estar juntos novamente. Como é bom podermos trocar energias, pensamentos, sentimentos com os amigos do plano material e também com os emissários do plano maior que vêm cheios de amor, cheios de dedicação, cheios de serenidade no derramar sobre nós os fluidos dessa paz com que nos envolvem. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos o estudo da noite, de modo a estruturarmos o nosso interior, iluminando o nosso íntimo, organizando o nosso pensamento, para podermos então ter uma vida mais saudável, mais plena e mais feliz. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão com os nomes na área de texto, que estão sendo lembrados neste momento, também os companheiros que estão nos assistindo, que estejam necessitados, e todos aqueles que estão no plano espiritual também, carecentes da tua luz, carecentes da recuperação, do alívio, da orientação, que todos recebam, Senhor, muito mais do que esperavam, mas tudo aquilo de que necessitam. Obrigado mais uma vez. Que a luz do teu amor nos envolva e que Maria de Nazaré nos cubra com seu manto de luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? São todos bem-vindos. Nós estamos estudando aqui a doutrina espírita, né? Todos os dias, de segunda, terça, quinta e sexta, né? Nós estamos aqui. E sempre um estudo doutrinário, né? Para que a gente possa entender como é que os espíritos enxergam a nossa vida e como é que nós podemos viver melhor, né? Então a gente se estrutura muito em termos de estudos, pensando em como lidar com os conceitos espíritas de modo a vivermos melhor, tá? Nós valorizamos muito o aspecto terapêutico que o Espiritismo nos proporciona. Bom, então vamos lá, né? Quem quiser compartilhar, quem quiser fazer chegar mais longe aí a mensagem, né, dos Espíritos, vocês podem nos ajudar compartilhando aí, né, no seu feed. E vamos dar sequência então. Todas as segundas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá? Que são 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam, né? Um livro que foi lançado em 1857, né? Mas que é extremamente atual, né? Então nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico que a gente está estudando, a gente já começou na semana passada, né? É o tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. A pergunta 495 que nós fizemos já foi respondida e nós estamos, na verdade, continuando a resposta, que é uma resposta de Santo Agostinho e São Luís, se eu não me engano, depois a gente vê aqui, mas acho que é os dois, Santo Agostinho e São Luís. Quer dizer que é uma resposta que tem um peso considerável aí, né? Então a pergunta foi 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido
Por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos, essa foi a pergunta, né? Se os espíritos abandonariam o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos. Então a gente viu, né, de uma forma resumida, que os espíritos ele não nos abandonam de todo, né? Eles se afastam às vezes, ficam aguardando a oportunidade quando nós nos abrimos mais à influência deles, porque às vezes a gente se sintoniza tanto com os espíritos infelizes que fica difícil até porque os bons espíritos a gente não dá ouvidos, né? Então eles insistem, eles permanecem, eles tentam nos ajudar, né? Esperando que a gente abra uma brechinha para que haja a influência deles na nossa vida, mas isso nós é que temos que permitir, né? E aí, continuando a resposta, né, pessoal? Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Olha que bonito, né? Porque aqui os espíritos estão dizendo para a gente se aproximar mais do nosso espírito protetor. Para a gente não se afastar, porque nós é que nos afastamos deles. Não são eles que se afastam, nós é que nos afastamos deles, né? Então aqui os espíritos estão dizendo para a gente se aproximar do nosso espírito protetor, da gente interrogá-los, da gente, né, conversar com eles, elevar o pensamento, tentar sintonizar na frequência deles, não tentar esconder nada deles. Os nossos mais íntimos pensamentos, sofrimentos, eles sabem tudo. Não é porque eles precisam saber, é porque nós precisamos nos abrir à influência positiva deles, né? Então é um exercício de humildade, um exercício de autoconhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente não tentar ocultar nada deles. É porque quando a gente se abre profundamente, né, estabelece-se uma relação de confiança entre nós e eles, o nosso pedido de ajuda, né? Certo, pessoal? Então, eles têm um olhar de Deus. Como é que é o olhar de Deus, né? É o olhar que nos conhece melhor do que a gente mesmo. Porque eles estão nos ajudando em nome de Deus, né? Tá? Ok? Isso aqui até a gente já tinha lido, né? Eu coloquei aqui para a gente dar uma engrenada aqui, né? Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, né? Olha que interessante, né? O que eles estão dizendo aqui. Ó, pensem no futuro. Porque um dos grandes problemas nossos é que a gente fica muito imediatista. O que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, o que eu vou comprar, o que eu vou vender. A gente fica muito imediatista, né? E os espíritos querem que a gente tenha uma visão mais de longo alcance, né? Lembrando que a nossa vida vai ser passageira, que embora a gente tenha que buscar o necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, nós precisamos cuidar do espírito imortal. Nós não podemos desconsiderar. Então, ó, pensai no futuro, procurai adiantar-vos. E procure se melhorar, procure evoluir na vida presente. Procura melhorar espiritualmente, né? Assim fazendo, encurtareis vossas provas, né? Quer dizer, fazendo assim, nós vamos encurtar os sofrimentos, as provas, as dores, né? E mais felizes tornareis as vossas existências, né? Então, quem está reclamando que a vida está muito infeliz, ó, os Espíritos estão dizendo, ó, procura se melhorar, né? Pensa no futuro, né? Vive bem o presente e você vai tornar a sua vida mais feliz. Vamos, homens, coragem, né? Então os Espíritos estão nos concitando aqui, né?
a enfrentarmos com coragem a nossa prova, a nossa vida, né? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Como é que tá o som? Quem não tá ouvindo direito, aí sai e entra de novo, tá? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Ok, vamos lá, né? Vamos estudar, pessoal. Vamos se ligar, tá? Para a gente se sintonizar aqui. Vamos, ok? Vamos lá, né? Vamos continuar a resposta aqui, porque continua a resposta. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas, né? Porque às vezes preconceitos, né? Essas ideias preconcebidas, mas que não encontra apoio na realidade. Às vezes a pessoa fala mal do espiritismo, fala mal do... mas não encontra apoio na realidade, não encontra apoio no conhecimento espírita, né? Às vezes o que a pessoa fala mal, não encontra apoio. Porque você vai lá para os livros, você vai lá para os livros, tá lá falando de amor, falando de ajuda, de caridade. Você vai nas palestras, tá lá falando bem, né? Então, vai nas reuniões mediúnicas, está lá assistência, né, aos espíritos sofredores, né? Então, lançai para longe todos os preconceitos, ideias preconcebidas, entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre, né? Diante de você está se abrindo um novo caminho. Entre por esse caminho que está se abrindo, mostrando um horizonte novo, né? Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Né? Quer dizer, vocês têm espíritos protetores, vocês têm guias espirituais que estão acompanhando vocês. Né? Sigam esses guias e mirem a meta aí, que é Deus, né? A meta de todos nós, né, pessoal? Meta de todos nós, que é Deus, né? O alfa e ômega, né? Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Olha só, né? Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, que às vezes a pessoa não acredita, né? Que os bons espíritos, que almas elevadas possam nos ajudar de tão longe e de uma forma tão constante, né? Tão presente, né? Falar, aquele espírito lá não vai gastar tempo conosco, né? Jesus não vai ficar perdendo tempo aqui com cada criatura, às vezes as pessoas, né? Muito menos Deus, né? Então, aí está falando aqui, ó, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Você vê que, ó, nós vos influenciamos, estando muitos milhões de léguas distantes de vós. Vê que coisa, né? Quer dizer que os espíritos nos influenciam para o bem quando nós sintonizamos com eles, quando nós nos abrimos a eles, né? Eles podem nos influenciar a muitos milhões de léguas distantes de nós, né? Jesus envolve todo o planeta com seu amor, cuida de todos nós, tem os seus trabalhadores em seu nome. A gente até vai ver na sequência aqui, né? Certo, pessoal. O espaço para nós nada é. Olha só, né? O espaço para nós nada é. E não obstante viver em outro mundo,
os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Quer dizer, às vezes até de outros mundos, né? As ligações de parentes, de amigos, de amores, de outrora, né, continuam vivos e podem nos influenciar e nos influenciam a muitos lugares muito distantes da Terra, né, do nosso planeta e conservam ainda ligações vibratórias conosco, né? A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Tá? Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Então não pensemos assim que, acho que Deus colocou um peso muito grande em cima dos espíritos amigos, acho que eles não estão dando conta não. Por isso que esse planeta está meio complicado, acho que os espíritos amigos não estão dando conta, né? Mas não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Nós não estamos sem amigos e sem amparo não, nenhum de nós. A planeta Terra não está ao léu não, não é um barco à deriva não, tá? Tá? Tem um rumo certo, né? Tá seguindo um caminho aí, embora pareça que tá tudo assim a má troca, né? Mas não está não. São momentos ainda difíceis de transição, de confusão, né? Mas a embarcação, a nave Terra, né? Sob os auspícios dos bons espíritos e de Jesus, né? Dos espíritos luminosos, estão guiando a evolução do nosso planeta. Deus não impôs tarefa superior das nossas forças, não. Né? É coisa que eles aguentam, sim. É coisa que os espíritos amigos eles têm poder e têm conhecimento e têm condição de ajudar a humanidade, estão ajudando a humanidade, né? Lógico, nós precisamos nos ajudar também, mas nós não estamos a sós, não, pessoal. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Tá vendo? Que bonito? Cada anjo de guarda, né? Cada espírito protetor tem o seu protegido. É aquele que ele cuida, que ele é responsável ali, direto por ajudar, né? Por intuir, né? Pelo qual vela como pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Né? Quando nós desprezamos os conselhos. Alexandre, como é que eu faço para escutar os conselhos dos bons espíritos? Silencie o seu interior. Faça silêncio para orar. Acalme a mente. O turbilhão que a gente vive não ajuda. Um monte de ideias conflitantes, um monte de ideias confusas, a apreensão, a aflição, né? A ansiedade, nada disso ajuda. Então, acalme, né? Diz um espírito, acho que é Amélia Rodrigues, né? Cale a boca das ansiedades, que clama vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Cale a boca das ansiedades, que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Então, Selene, podemos orar pelo anjo da guarda de outra pessoa? Podemos orar pela outra pessoa. Podemos orar pelo anjo da guarda da outra pessoa, pelo nosso, por nós. Podemos orar por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que esteja precisando, que a gente acha que a pessoa está precisando. Os espíritos também gostam de oração, assim. Ninguém dispensa oração, não. Pode orar pelos espíritos amigos, pode orar pelo seu espírito protetor. Fala, Senhor, dá força pro meu espírito protetor, porque ele está precisando.
Dá força, ajuda o meu espírito protetor, Senhor, porque ele está precisando. Na verdade, sou eu que estou precisando, né? Mas eu dar força para ele poder me ajudar, né? Porque todos nós precisamos, né? E os nossos espíritos protetores também precisam. Eles também são seres humanos com dificuldades próprias também, né? Ninguém não vai ser demais, não. A gente orar, né? Ai, ai. E vai ficar feliz só da gente estar orando, ele já vai ficar feliz, né? Aí continua aqui o Santo Agostinho e o São Luís, né? Não receeis. Olha só. Aqui atrás os espíritos falaram, né? Aqui atrás eles falaram, ó. Aqui, ó. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos, né? É o que eles falaram aqui. Aí vamos para frente aqui, né? Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ó, não receiem, não fiquem receiosos de nos cansar. Né? Tem gente que fala assim, eu acho que eu tô cansando muito meu espírito protetor. Né? Tô perguntando muito para ele. É lógico, a gente não vai ficar querendo transferir responsabilidades do que a gente precisa decidir para ele, né? Tentando ouvir o que ele vai falar para a gente faz isso, faz aquilo. Não, não é por aí, né? Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes, né? Então a gente estabeleceu uma terna ligação de amigo para amigo com o nosso espírito protetor, interrogando a respeito dos problemas humanos, a respeito do que nós necessitamos melhorar, do que nós necessitamos aprender, né? A gente faz uma leitura do Evangelho, faz uma prece, né? E pode até colocar algumas questões importantes que você tem, né? Eu gostaria de entender melhor tal problema, entender melhor tal coisa, né? Tal situação da minha vida, certo, pessoal? Então a gente, os espíritos, o espírito protetor vai nos ajudando para que a gente se conheça melhor. Aquele trabalho de autoconhecimento, aquele trabalho de detectarmos as nossas necessidades profundas, quando a gente se abre, pede ajuda e indaga eles, né? O nosso espírito protetor, ele vai nos ajudar a enxergar melhor os pontos que a gente está precisando enxergar, principalmente do ponto de vista moral, né? As nossas necessidades de evolução moral, tá, pessoal? Ok? Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Olha só, estão vendo? Procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Que a gente vai estar demonstrando que está lembrando que tem sempre alguém conosco. Só da gente lembrar já é uma coisa muito importante. Só de lembrar já é muito importante. Tem alguém sempre comigo aqui, me acompanhando, me ajudando. Deixa eu manter minha sintonia com ele, deixa eu manter ligado aqui a minha programação espiritual, porque ele tem a minha programação, ele sabe o que eu vim fazer aqui na Terra. Então ninguém melhor do que ele para eu estar sintonizado ali, porque ele tem o roteiro que eu preciso. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiums todos os homens aí, tá vendo? Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Estão vendo? Estão vendo? Olha que importância. Importante isso aqui, né? Vou repetir aqui, né?
São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar. Cada um com o seu espírito familiar. Não é? Não tem, cada um não tem o seu espírito, o seu anjo protetor, o seu anjo guardião, isso aqui, né? Então, cada um com o seu espírito familiar, são essas comunicações íntimas que nós temos, mente a mente, coração a coração, né? Perispírito a perispírito ali, se nós quisermos, nós pedirmos e buscarmos isso, é isso que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, não estão lá na mesa mediúnica, não estão muitas vezes nem na casa espírita, não estão, né, em trabalhos sistemáticos da mediunidade. Mas são médiuns que estão por aí, em qualquer religião, em qualquer lugar, em toda parte, né? Médiuns ignorados hoje. Ninguém conhece, ninguém sabe que a pessoa tem mediunidade, mas ela tem a ligação ali com o espírito protetor dela. Ela está treinando todo dia ali no momentos de leitura, momentos de meditação, momentos de reflexão profunda, de autoconhecimento, de evangelho no lar. A pessoa está lá treinando a mediunidade lá, sem perceber, servindo de médium falante ali para o seu espírito protetor, num evangelho no lar, num estudo entre amigos, às vezes ouvindo um necessitado, ajudando através de um consolo. Às vezes o espírito protetor dela está ali, sempre ajudando ela, ajudando a pessoa a pensar de forma correta, falar de forma correta, agir de forma correta, né? Quase como se fosse uma incorporação ali, né? Que de vez em quando fica um pouco mais intensa, né? Mais aflorada ali. Então, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde, ao longo das décadas, né? Ao longo das décadas, das décadas, dos séculos, né? Porque não é só dentro do espiritismo que vai aparecer mediunidade, a mediunidade está aparecendo em todo lugar. Difícil a pessoa que não tem mediunidade hoje, não é? Difícil a pessoa que não sente alguma coisa espiritual, que não percebe energias, sintomas, pensamentos, né? Estão por aí. E cada vez mais a gente vai estudar isso amanhã. Não exatamente amanhã, né? Mas no livro que a gente estuda amanhã, que é os mensageiros, né? Então, ali a gente vai ver uma palestra ali que vai explicar isso, né? Nós estamos caminhando na direção da espiritualidade. A Terra aqui, né? Nós estamos evoluindo mentalmente na direção do plano espiritual. A sintonia do plano espiritual, né? Tá? Então, se espalharão mais tarde qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Hoje, muitas vezes a incredulidade, a ignorância espiritual, elas acabam existindo muito ainda porque as pessoas que entram em contato com os espíritos ou que estão mais ligadas ao seu espírito protetor, ainda estão mais escondidinhas, ainda estão aparecendo, mas estão, né? Não é uma coisa assim tão escancarada assim, né? Mas vai chegar um momento, pessoal, que vai ser tanta gente percebendo as coisas que não. Que a incredulidade ela vai se tornar uma coisa totalmente marginal, marginal assim, à margem, né? Vai ficar à margem. A incredulidade, né? Porque vai ser tão patente, né? A existência dos espíritos. As semibretas. E com o empenho no estudo, avança essa ligação, não é mesmo, senhor Alexandre? É verdade, semibretas, é isso mesmo. Quanto mais a gente vai estudando, o que é o Espiritismo? É a ciência que estuda a relação entre o plano material e o plano espiritual. Quanto mais nós vamos aprofundando no estudo dessa ciência, dessa filosofia, dessa religião, que é o Espiritismo, é um tripé, né? Mais a nossa mente ela vai avançando para a sintonia com as esferas espirituais, com os bons espíritos, né? A gente vai buscando uma sintonia boa.
Porque a sintonia negativa, ela já está ocorrendo já, tá, pessoal? Por isso que a gente está vendo tanta dificuldade. É porque está aproximando muito a mente encarnada da mente desencarnada, né? Então, a primeira ligação é com as esferas inferiores. Por isso que a gente está vendo tamanho tumulto no planeta. É porque a mente humana ela está avançando cada vez mais para as esferas invisíveis ao planeta. Só que as primeiras camadas ali são camadas inferiores, né? Entendeu? Então nós precisamos nos ajudar para que a gente use a nossa sensibilidade de uma forma virtuosa, para que a gente use a nossa mediunidade de uma forma elevada. É o que a gente tenta fazer aqui, né? Focar nossa mente para a ligação superior, né? Porque a inferior já está acontecendo. Espontaneamente, as pessoas já estão se ligando a muita coisa negativa que tem nas regiões umbralinas, que tem, né, nas regiões de sofrimento, tá? Isso tem ocorrido bastante já, certo? Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe, né? Quer dizer, então nós ajudarmos, cada qual de nós pode ser um divulgador, pode ser um médium do bem. Cada um de nós pode ser um médium do bem. A gente não viu que cada um é um médium que pode ter um contato com o seu espírito protetor. Pode traduzir as coisas boas que o seu espírito protetor lhe diz, né? Ok? Então, todos nós, conforme o que nós tenhamos de condições, de potenciais, de conhecimentos, todos nós podemos ser médiuns do bem. Todos nós podemos ajudar educativamente os nossos familiares, os nossos amigos no trabalho, os nossos amigos de convivência social. Todos nós podemos ajudar. Certo? A Maria de Lourdes, né, antes não sabia como lidar com a minha mediunidade, mas agora com o estudo, com o senhor Alexandre, sinto que estou aprendendo a lidar a passos lentos, mas subindo de graus a degraus. Que bom, Maria de Lourdes, é isso aí. A gente estudando, né? E a gente se equilibrando, né? A gente precisa muito, em primeiro lugar, a gente precisa se equilibrar, né? Então, conhecimento, em primeiro lugar, nós irmos cultivando os recursos de equilíbrio, né? Mudando os hábitos e tal. E aí a gente, quando a gente tem mediunidade, a mediunidade ela vai também participando desse processo educativo, né? A gente vai aprendendo a lidar com ela, né? Junto com as nossas emoções, junto com os nossos pensamentos, tudo vai clareando, tudo vai se organizando, né? Certo? Espírito protetor, espírito guardião é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Vamos lidar como sinônimos aí, facilita bastante. Ok? Quem está precisando de ajuda, pessoal, vamos estudando, vai ouvindo, vai refletindo, né? A gente vai dando muitas sugestões aqui que vocês podem ir usando. E à medida que vocês vão continuando o estudo, você vê a semana inteira praticamente a gente tem estudo aqui. Vai participando todo dia. Cada dia vai ser uma dose a mais aí de equilíbrio. E os bons espíritos vão nos ajudando nesse equilíbrio, tá? Vão aplicando passe em cada participante, vão visitando os lares. Cada um de vocês tem um espírito protetor que está tentando ajudar e ele precisa de ajuda também de outros grupos, tá? Então, a Maria Lígia, né, reequilíbrio dos chakras, podemos dizer assim, também faz parte dessa melhora, né? Sejamos médiums ou não, no sentido mais ostensivo, né? Mas sempre o nosso equilíbrio psicofísico tem a ver também com o equilíbrio dos centros energéticos, porque é ele que faz a conexão ali do espírito com o corpo, né? O perispírito com o corpo, né? São os centros energéticos.
Então faz parte também. Os espíritos nos ajudam aplicando passes, ajudando a equilibrar os nossos centros energéticos, tá? Certo? Então vamos cada um de nós fazemos a nossa parte. Muitos que estão aqui ajudam aqueles que vão chegando, né? Eu vejo aqui vocês vão ajudando, vão orientando, né? As pessoas que chegam precisando de ajuda, né? É um trabalho importantíssimo esse. Mas eu sei que vocês não ficam só aqui fazendo isso. Às vezes são em outras páginas, em outras palestras, a casa espírita, né? Ou na vida de vocês, né? Então é uma tarefa muito importante, né? De ajudarmos uns aos outros. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Pergunta de São Luís e Santo Agostinho, né? A resposta, aqui é o final dessa resposta longa que eles deram, né? Eles terminam com uma pergunta, né? Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos? Senão para os fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Não é para isso que Deus nos deu esses recursos? Né? Você vê, são espíritos de grande elevação. São Luís, né? Que acompanhava Allan Kardec, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, né? E que é um dos espíritos mais importantes aí na codificação da doutrina espírita, né? Então, espíritos de uma grandeza realmente considerável, né? Aí nós terminamos essa questão, né? A 495. Então vamos para a próxima, né? Pergunta 496. O espírito, Allan Kardec está perguntando, né? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Essa pergunta é interessante, né? O espírito que abandona o seu protegido, né? A gente já viu que, é lógico, Allan Kardec estava aprendendo doutrina espírita, né? Allan Kardec estava aprendendo. Por quê? Porque não havia doutrina espírita. O espiritismo começou com Allan Kardec, começou com o Livro dos Espíritos. Então, a cada pergunta que ele fazia, aí ele pensava, né? A cada pergunta que os espíritos respondiam, ele estudava, ele pensava. Semana após semana ele voltava lá, refazia a pergunta, né? Os espíritos explicavam melhor. Tá? Então foi um processo lento, né? Ali entendendo também o que os espíritos queriam dizer, né? Até a respeito dos anjos de guarda, espíritos protetores. Porque uma coisa é a gente achar que é de um jeito, mas vamos perguntar para os espíritos como é que é de fato? É o que Allan Kardec fazia, né? Ele achava que era no tal jeito. Ele ouvia falar, algumas pessoas acham que é assim, algumas pessoas acham que é assado. E vocês, o que vocês pensam? Perguntava para os espíritos, né? O espírito que abandona o seu protegido, a gente já viu que não é bem assim, né? Ele está sempre esperando ali a oportunidade de ajudar, né? Que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Ele pode se voltar contra a pessoa e se tornar um espírito, um anjo do mal aí para ele, fazer o mal para ele, né? A Deus se colocou, seria bom, não podem fazer o mal, né? Nunca nos abandona, né? Exatamente, né? Então vamos ver aqui a resposta. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar, né? Então não é ele que está fazendo, mas são aqueles que lhe tomaram o lugar. Ah, mas ele está deixando que façam mal ao seu protegido. Não, não é que ele está deixando, é a maneira de falar, né? É porque o seu protegido não o ouve, não é assim? O seu protegido tampou os ouvidos,
não quer saber das propostas do bem, não quer saber de executar a tarefa para a qual ele foi enviado aqui na Terra, sua programação, não quer saber do bem, não quer saber de disciplina, não quer saber, só quer saber, né, das propostas do mal. Então o espírito protetor se aproxima, ele não quer dar ouvidos. Ele acha que aqueles pensamentos que vêm na mente dele, para ele tomar cuidado, para ele buscar ajuda, ele acha que é tudo coisa da cabeça dele, é tudo bobagem. E aí chegam os espíritos infelizes, fazem propostas para ele, ó, vamos para Gandaia, vamos aproveitar, vamos para, né? Aí ele, opa, agora sim, né? Agora eu vou, né? Então, o que que o espírito protetor vai fazer, né? O que que o espírito amigo, o que que o anjo guardião vai fazer? Entendeu? Ele usa muitos recursos para tentar ajudar. Ele usa muitos recursos para tentar ajudar. Mas muitas vezes são recursos que acabam não dando resultado. Porque a pessoa está muito obstinada e ela tem o livre-arbítrio dela, né? A Mônica até colocou, né? Eles respeitam o livre-arbítrio, exatamente. Né? Como é que você vai ajudar a pessoa que não quer ser ajudada, está te vendo como um estorvo? Né? Você vai aplicar um passo, você vai fazer uma prece na casa da pessoa, a pessoa, oh, mas de novo, Alexandre, o que que o Alexandre veio fazer na minha casa? Oh, meu Deus do céu, veio fazer evangelho. Por que que não faz evangelho na casa dele? Vem aqui na minha casa fazer evangelho. Não tem o que fazer, não. Por isso que a gente nunca vai, né? Nunca vai de sopetão na casa dos outros querer impor do evangelho, que isso não funciona isso. Tem que ser só na base do convite. E olha lá ainda, já, muitas vezes eu já recebi convite. Fala, vem aqui fazer uma prece, olha que ia lá. O pessoal, tchum, sumia, né? Mas enfim, né? Então, o que que o espírito protetor vai fazer? Seu encarnado, ele se esquiva, né? Então, o que que acontece? Ficam aqueles que ele aceita. Ficam aqueles ao redor dele que ele ouve e que ocupam um lugar que deveria ser do seu espírito protetor, né? Então, aqueles que ele dá ouvidos, que ele se sintoniza, que são os amigos dele, os amigão, né? Amigo entre aspas, né? Tem os mesmos gostos, tal, ficam lá em torno dele. Então fica difícil para o espírito protetor ajudar dessa forma, né? Certo, pessoal? Fica difícil, né? Ok? Então ele fica acompanhando, mas, né? Tentando ajudar de uma forma indireta, né? Certo? Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só a sofreis por culpa vossa. Estão vendo? Os espíritos dizendo aqui. E aí muitas vezes a gente começa a colocar culpa em tudo, né? Qualquer coisa fora da gente. A gente não faz uma autocrítica, não para analisar onde que a gente está se metendo, onde que a gente está se sintonizando com quem, né? E aí a gente começa a achar que é a má sorte, que é, sei lá, a vida, Deus esqueceu de mim, né? Que é por isso que eu estou sofrendo, mas não, é porque eu estou sintonizando com entidades que estão criando embaraços cada vez maiores, né? Certo? Ok, pessoal. Certo? Eu agradeço aí, viu, os convites. A gente deve se encontrar muito à noite aí, viu, pessoal? A gente deve se encontrar muito à noite aí, viu? Pra gente. A gente deve se visitar muito à noite aí. Para nós nos ajudarmos, viu? Através da oração, paz, né? Deve ser uma constante aí na nossa vida aí. Porque não tem barreiras, né? Não tem aqueles que se amam, aqueles que se querem bem, que se ajudam. Não existe distância, não existe nada, né? Vocês podem orar, né? Pedem ajuda espiritual, né? Nós sempre lembramos de vocês.
nas reuniões da Casa Espírita, quando a gente faz prece em casa, a gente sempre lembra de vocês, todos vocês, né? A gente sempre pede por vocês que a gente possa ajudar, né? No que a gente puder, que a gente tenha condição de aliviar um pouco as dores que vocês vivem, né? As dificuldades. Os espíritos amigos sabem melhor da vida de vocês do que eu, né? A espiritualidade conhece vocês e os dramas, as dores que vocês vivem mais do que eu, logicamente, né? Então eles sabem às vezes onde ajudar, eles sabem como ajudar, né? Tá? Certo, pessoal? Então, quando a situação estiver muito obscura, muito complicada, lembrem disso aqui, né? Muito frequentemente a gente precisa mudar a energia espiritual da nossa casa, a nossa energia, né? Então, participar de estudos, orações, né? Buscar a casa espírita é um grande auxílio, porque quando a gente busca, nós estamos nos colocando nas mãos de um grupo de espíritos que lá trabalha, que vai nos ajudar, vai dar todo o apoio que a gente precisa. Então, não descartem isso não, busque a casa espírita. Tome um passe, isso vai ser extremamente importante, viu? Para vocês. Para mim sempre ajudou muito, tá? Continua ajudando, certo? Aí a pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Allan Kardec vai tentando achar uma brechinha ali, né? Uma falha no sistema, uma falha na lógica, uma falha no pensamento, na coerência da coisa, né? E os espíritos vão só dando respostas muito inteligentes, muito sensatas, né? Então, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? É meio parecido com o anterior, né? É meio parecido com o anterior. Pode acontecer? Pode, Arnaldo. Não é? O seu espírito protetor dá uma afastada e deixa à mercê do outro espírito. Ele queira fazer mal? A gente já viu que não é bem assim, né? Vamos ver a resposta aqui, ó. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos. Ó, os maus espíritos se unem, a gente sofre verdadeiros ataques, né? Aqui eu que estou falando, não é a resposta aqui, né? Mas ó, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Então a gente sofre ataques, principalmente daqueles que já estão instalados ali na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mente, no nosso corpo. A gente está com sintomas, um mal-estar, problemas e tal. Né? Tem espíritos que já estão instalados, já estão ali meio que dominando o pedaço. Mas você está buscando ajuda, você está buscando a casa espírita. Os espíritos que têm controlado muita coisa ali de negativo que tem acontecido na sua vida, eles se unem para tentar neutralizar a ação que a casa espírita está tentando fazer na sua vida, no sentido de mudança. Que o seu espírito protetor está tentando fazer no sentido da mudança. Eles tentam neutralizar. Como é que eles tentam fazer isso? Fazer você achar que não vale a pena buscar ajuda, fazendo você achar que é bobagem esse lugar de ficar orando toda hora, todo dia, fazer prece, ler, dá muito trabalho, né? Se deslocar para o centro, oh meu Deus, é muito longe, não sei o quê. Então eles tentam colocar um monte de pensamentos, críticas às pessoas que estão tentando te ajudar, as pessoas do centro, aí você começa a ver só o lado negativo de tudo, né? A tecer críticas às pessoas que estão querendo ajudar.
né? É a forma que os espíritos infelizes têm de tentar neutralizar a ação daqueles que estão tentando ajudar. Entendeu? Usar você contra você mesmo. Então, se de repente você vai no centro lá e toma um passe, e às vezes até à distância os espíritos têm uma ligação com você ali, às vezes eles aumentam ali a energia negativa em cima de você, você sente um certo mal-estar ali, e fala, isso aqui é coisa do passe, é coisa do centro, que eu não senti muito bem, e eu não venho mais aqui no centro, porque... E às vezes não tem nada a ver com o centro. O centro está tentando desfazer as ligações mentais vibratórias do obsessor com o obsediado. Mas é uma ligação que tem que ser desfeita progressivamente. Não é assim no passe de mágica. Às vezes ligações, ligações que se construíram ao longo de décadas, às vezes, pessoal. Os espíritos não chegam com uma tesoura lá e corta as ligações ali, tchum, de uma hora para outra. Nem pode fazer isso. Seria até perigoso. Entendeu? Não acontece isso, pessoal. Aí a pessoa vai no centro, aí se sente mal, fala, ai, Deus me livre, eu não volto mais nesse lugar. É tudo que. Aí os espíritos obsessores soltam o rojão, né? Aí eles fazem festa. É dia de festa, porque hoje deu errado lá no centro, né? Nós fizemos dar errado, a pessoa saiu reclamando, né? Saiu reclamando, não volta mais no centro. É tudo que a gente queria. É tudo que a gente queria, afastar o pessoal. Não é assim que acontece? Né? Então, é lamentável, né? Quando as pessoas se deixam levar, e às vezes a coisa é tão meticulosa, tão armada para dar errado as coisas, né? Que é complicado. Às vezes a perturbação está tão grande em torno da família, em torno da pessoa, às vezes está tão grande o problema ali, que olha, é uma luta mesmo, viu? Para buscar ajuda, para receber ajuda, é uma luta. Porque às vezes é muita gente perturbada em torno, entendeu? Então tem que ser com muita insistência. A insistência da família, a insistência do doente, do necessitado, ou dos parentes do necessitado, é o que vai fazendo a diferença. A teimosia, não é teimosia, é a insistência mesmo, é a perseverança. Teimosia é uma coisa ruim, né? A insistência, a perseverança, a continuidade, a fé é o que vai fazendo a diferença. Porque é o que vai fazendo o bem vencer o mal. Olha aqui, ó. Só para a gente terminar, né, pessoal? Já estamos na hora, né? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido, que é o obsediado, que é o encarnado, a pessoa que está querendo ajuda, dará toda a força ao seu protetor. Se ele quiser, ele vai dar força ao protetor dele. Ele vai dar força à casa espírita para poder ajudá-lo. Ele vai dar força à pessoa que vai na casa dele aplicar um passe, fazer uma prece, fazer um evangelho. Ele vai receber com toda, né, boa disposição, com toda a confiança, gratidão pelas pessoas que estão ajudando. E aí ele dá força às pessoas que vão ajudá-lo. Entendeu? Então, é o que a pessoa pode fazer, né? Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte, né? Então, o que acontece às vezes é que tem alguém por perto ali que está demonstrando uma boa vontade, que está precisando de ajuda, coisa que o protegido dele não está. Então, os espíritos, lógico que eles se lançam a ajudar todos aqueles a quem eles podem, né? Agora, se o protegido dele está se mostrando tão refratário, ele vai muitas vezes direcionar o seu auxílio para outro que está precisando mais, ou que está aceitando ajuda. Não é que vai deixar o outro, abandonar o outro, mas ele vai ficar ali, né? Como diz, um olho do peixe, outro no gato, né? Se a gente falar, né? Um olho no peixe, outro no gato. Ele vai ficar de olho nos dois lá, ele vai ficar ajudando um e tentando, esperando a possibilidade de ajudar o outro também,
né? Que está também muito necessitado, tá? Então aplica-se então em auxiliá-lo, né? A pessoa aguardando que o seu protegido lhe volte, né? Aceite a proteção, né? Certo? Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. Nosso estudo continua, né? As perguntas elas vão ainda. Tem várias perguntas ainda nesse tópico, né? Então a gente vai continuar ainda bastante a conversar sobre o assunto. Você vê que é um assunto muito importante, né? Um assunto extremamente importante, né? Tá, pessoal? Ok. Então tá jóia, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. São informações, né? Fundamentais, né? Que os espíritos estão dando. A Aparecida, quando acontece, até mesmo os espíritos encarnados tentam nos desanimar dos estudos. É verdade. Os espíritos usam os encarnados, né? Às vezes são familiares, às vezes são amigos, pessoas próximas, às vezes pessoas mal intuídas, não são pessoas de má fé, mas muitas vezes estão mal intuídas, acabam servindo aos propósitos daqueles que querem nos desanimar, que são pessimistas, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com isso, né? Saber perdoar, mas saber também compreender, né? Tá? Então vamos finalizar com uma oração, né? A gente pede a todos que nos acompanhem. Nós agradecemos de coração, Senhor Jesus, pela oportunidade presente que estamos tendo entre mais de 300 pessoas aqui estudando juntos, estudando as leis divinas, estudando a respeito desses espíritos amorosos que vêm em teu nome, em nome de Deus, nos amparar em meio a tantas provas que a gente passa e agem de forma silenciosa, de forma anônima, muitas vezes nos livrando de tantos perigos ou fazendo as situações se transformarem, como que por acaso, como que por encanto, às vezes de um dia para o outro, da noite para o dia, às vezes situações sombrias se diluindo e aparecendo um sol radiante, espiritualmente falando, mas que não são obras do acaso, são obras de muito trabalho espiritual, muita ajuda silenciosa que nós sabemos através desses estudos que existe. Então que a tua luz, Senhor, ilumine esses seres amorosos, dedicados, a quem nós tanto devemos e a cada dia devemos mais porque eles nos ajudam tanto, mas que um dia possamos retribuir também essa ajuda toda de uma outra forma, porque no momento o que nós podemos fazer é sermos dóceis às suas mãos, sermos dóceis aos seus conselhos, sermos dóceis à ajuda que eles nos dão, mas que um dia possamos fazer mais do que isso, ajudá-los também, de algum modo. Obrigado por tudo, dispensa-nos na tua paz, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos, pela participação, pelo carinho, pela amizade. Tanta coisa boa, né? Que a gente vive juntos, que é difícil a gente até transformar em palavras, né? Mas são momentos abençoados na nossa vida. Bom descanso e amanhã a gente estará juntos aqui novamente. Às 20 horas, né? Nós teremos o estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.